Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 10 e verso 11, que nos diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, nesta manhã toda especial, neste nosso culto de Natal, de celebração ao Senhor nesta manhã, Pai. Pedimos a tua orientação, a tua instrução, que o Senhor continue a falar conosco, Pai, assim como o Senhor tem falado desde o início deste culto. A tua presença é notória neste ambiente, Pai. Nós te glorificamos por isso, Pai, pelo privilégio de poder estar neste ambiente, nesta presença, nesta graça, papai. Muito obrigado. Fica conosco, nos instrua, nos orienta. Possamos estar aqui, Pai, presentes, juntos e com sensibilidade para ouvir tudo quanto o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, é bem verdade que ao longo dos anos o Natal vem sido desfigurado, né? Ele vem sido desfigurado com algumas inovações que são totalmente diferentes do que a Bíblia Sagrada diz sobre o Natal. A gente vê aí a ênfase no Papai Noel, né? Que é o garoto propaganda, né? Do comércio, sempre trazendo a ideia de que Natal é comércio e consumismo. Mas o Natal não é comércio e consumismo. O Natal é o quê? É um presente do homem para o homem, certo? Mas aqui fala de um presente de Deus para o homem. Enquanto as pessoas pensam que o Natal é presente de homem para homem, não, é um presente de Deus para o homem. Isso aqui tem que ficar muito claro para nós, sabe? Não é comércio, não é consumismo. Por isso que vocês conseguem perceber a atmosfera que ronda nesse período em que estamos vivendo, sabe? É uma euforia, uma emoção fora dos lugares. A gente tem visto isso. Natal não é a festa do consumismo, é a festa da graça. O Natal é a festa da graça. Natal ela não é uma festa terrena, ela é uma festa celestial. O Natal é uma festa celestial. Natal é a festa da salvação. Por isso que a gente pode celebrar o Natal. Por isso que a gente deve celebrar o Natal. Você sabia que tem alguns cristãos que nos taxam por nós comemorarmos o Natal? Eles ficam presos a uma data específica. É bem verdade isso, que o nascimento de Jesus dá-se em setembro e outubro, fazendo as contas, mas a gente vê, o mundo para celebrar o nascimento de Jesus, e por que não fazermos isso de forma correta? Não, porque não nos apropriarmos deste momento para poder falar do nascedouro de Cristo, porque tem muita gente falando do Natal e não sabe nada sobre o Natal. E muitos de nós que sabemos o que é o Natal não falamos sobre o que é o Natal. Você consegue entender isso? Olha a importância de nós entendermos isso, é a festa da graça. Não é uma festa terrena, é uma festa espiritual. É a festa da salvação e é o Natal. O Natal não é uma festa pagã, como muitas pessoas pensam. Natal é uma festa cristã, é uma festa cristã. Pagã é o quê? É os acréscimos, é as árvores, os banquetes e tantas outras coisas que a gente vê e não tenho nada contra isso. Só não pode tomar o lugar. Só não pode a ênfase ser maior. Vocês conseguem entender isso? A gente vai ver aqui algumas coisas que acontecem no nascedouro de Cristo. Versículo 10, que a gente leu, e o verso 11, diz que o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Olha, qual é a mensagem que o anjo traz? É uma mensagem de grande alegria. Trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Isso aqui é extraordinário demais para nós entendermos que o Natal a gente precisa celebrar com alegria e com entusiasmo, sabe? Se existe alguém que precisa celebrar o Natal com alegria e com entusiasmo, somos nós que entendemos o significado do verdadeiro Natal, sabe? Essa festa de Deus para o homem, esse mover espiritual que é realizado em favor da salvação da humanidade. Existe um plano macro de Deus, ele entrega o seu filho Jesus, e o seu filho Jesus nasce aqui, é o primogênito entre os homens, portanto, o primeiro entre os homens. O seu nascedor é marcado por isso, é marcado porque por alegria, é marcado porque por entusiasmo, porque ele traz novas de grande alegria. O anjo mensageiro dos céus que se apresenta dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Por quê? Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Será que você pode celebrar ao Senhor por isso? Olha a mensagem que ele carrega. É uma mensagem de grandes novas de alegria. Por quê? Porque na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador. Louvado seja o Senhor. E ele continua dizendo: isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, o Natal é marcado por quê? Por uma celebração de alegria e de entusiasmo. Outro ponto importante, o Natal ele traz glória a Deus nos céus. Você vê que o nome do Senhor é glorificado quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce. Note que ele é marcado por isso, glória a Deus, e não só glória a Deus, mas também paz na terra entre os homens. Existe uma mensagem natalina aqui, existe uma mensagem embutida. O anjo é muito claro, esse mensageiro de Deus é muito claro que o Natal traz glória para Deus, e que o nosso Natal glorifique ao Senhor, que a nossa vida glorifique ao Senhor, que o nosso viver glorifique ao Senhor e traga paz na terra. Outro ponto importante, que o verdadeiro Natal ele foi celebrado com alegria no céu e na terra. É no céu e na terra houve celebração. Por isso que o texto diz que apareceu uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, na terra, boa vontade para com os homens. Olha, então existe uma mensagem aqui que glorifica a Deus nos céus. Então é celebrada ao Senhor nos céus e na terra. Olha essa conexão de céus e terras celebrando o nascedor de Jesus. Sabe, outro ponto importante que a gente vai ver aqui no nascedouro de Cristo é que o Natal ele traz uma nova de grande alegria para todo o povo. Esse termo aqui significa pregar boas novas. A mensagem era de paz. Existe uma mensagem de paz. Sabe, a gente está vendo ao longo do tempo em que nós estamos inseridos, ainda existem países em guerra. A Rússia ainda ataca a Ucrânia. Israel ainda ataca a faixa de Gaza. Vocês conseguem entender? Ainda estamos vivendo em tempos de guerra. Mas note que o verdadeiro Natal, ele traz esse sentido de paz. É uma mensagem de boas novas. Pregarmos a paz. De pregação da paz. Essa paz que o mundo passa por inúmeras guerras e conflitos. Note que esta paz é um termo no hebraico que significa shalom, que significa muito mais do que as batalhas da vida em trégua, mas significa bem-estar, mas significa prosperidade, mas significa segurança, integridade e plenitude. O Natal traz esta conexão, o Natal traz estes símbolos.
o Natal traz esses significados. Olha a importância de nós resgatarmos isso com urgência. E note que o Natal, ele é projetado. Quando eu falo Natal, o nascimento de Jesus é projetado nos céus. Sabe, essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, na verdade um bate-papo, uma espécie de um podcast, e ele falava sobre a queda do homem. Mas ele fala que a queda do homem, ela não surpreende Deus, não pega Deus de surpresa. Por quê? Porque o plano da salvação está feito desde a eternidade, certo? Não foi algo que surpreendeu a Deus. O plano da salvação, ele está preparado e projetado antes da fundação do mundo. Existe um plano de salvação para a humanidade. E o que eu quero dizer com isso? Que Jesus nasce com uma missão. Jesus vem a esta terra, vive a sua vida para um propósito, e o propósito é glorificar a Deus que está nos céus. E eu quero trazer esta mensagem para nós, sabe? Assim como Jesus nasceu para um propósito, será que você é capaz de trazer esta resposta para você? Qual é o significado do seu nascedouro? Qual o significado da sua existência aqui nessa terra? Por que você nasceu? Você já parou para pensar isso? Por que estamos aqui? Sabe, porque Jesus nasce para um projeto. Ele diz que nós seríamos seus discípulos. Então, o discípulo é aquele que sucede o seu mentor, o seu mestre. Então, nós nascemos para um propósito. Que neste Natal, neste dia de celebração, a gente traga à nossa memória o significado não só do nascimento de Jesus, mas o porquê que eu nasci, porque estou aqui nesta terra. Sabe, irmãos, porque a gente reporta tudo isso ao Senhor, e o Senhor veio para cumprimento de uma missão. Atos dos Apóstolos diz que os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, porque eles traziam semelhanças ao Cristo. Sabe, que esta mensagem ela esteja embutida na gente, irmãos. Que as pessoas possam olhar para nós e poder contemplar o Cristo a quem nós servimos, o nosso Salvador. Ele nasce para um propósito, ele vive para um propósito, ele nasce para um propósito e vive por um propósito. Sabe, nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Para que a gente nasceu? Para que estamos aqui? Sabe, são perguntas que a gente tem que trazer respostas para nós. A nossa vida é conivente com o propósito que Deus tem para nós? É coerente o modo que vivemos segundo o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós? Ou será que a gente vai se perder nesta esfera terrenal? Ou será que a gente vai se perder nesse espaço de tempo, se esquecendo de onde viemos e para onde estamos voltando, que é o céu, que é a presença de Deus, que é estar com o Senhor, a eternidade com Ele? Porque o projeto do inimigo é esse, é desconfigurar aquilo que realmente somos, desconfigurar a nossa identidade, desconfigurar o porquê que nós nascemos, o porquê que estamos aqui. Note que ele vem com esse projeto de desconfiguração com o próprio Natal, tirando o quê? Tirando o Cristo, tirando o Senhor, tirando a glória, tirando a festa da salvação e colocando muitas outras coisas no lugar de Cristo. Será que a gente não está tendo sensibilidade para enxergar o que está acontecendo, irmãos? Tiraram Jesus e colocaram o vovô gordinho, fofinho. Tiraram ele do lugar. Tiraram a ideia da festa do céu para o homem e colocaram uma festa de homem para homem.
A gente precisa refletir sobre isso, irmãos. A gente é só mais uma peça no jogo que conduz a essa história humana. A Bíblia diz que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Não existe nada pior dentro do cristianismo a gente não enxergar e ter sensibilidade para aquilo que estamos aqui para viver, meu irmão. Não se iluda. Saiba quem você é. Ao sentar na mesa hoje com os teus familiares, saiba quem você é. Ao sentar na mesa para cear com os seus familiares, saiba qual é o propósito da tua existência. Sabe, não se perca em nenhum instante. Em nenhum instante sobre quem você é e sobre o teu propósito de vida. Porque o Natal, ele foi comemorado com muita alegria e entusiasmo. Sabe? Ele nasceu de forma simples. Sabe? Nasceu num lugarzinho onde os animais comiam. Simples. Simples. Sabe? Mas foi celebrado. Teve alegria. Teve entusiasmo. Sabe? É Deus se fazendo o homem habitando entre nós. Ele é Emmanuel. Você pode levantar a sua mão e adorá-lo nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Sabe, a gente vai ver que o Natal ele trouxe glória para Deus. Irmão, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. A nossa vida precisa glorificar a Deus. Sabe, isto é o Natal. É glorificar a Deus. É as pessoas olhar para nós e ver em nós algo diferente. Não em nós, porque é sobre nós. Não. É sobre compartilhar virtudes. Sabe? Porque Deus nos chamou para isso, para nós compartilhar virtudes. E essas virtudes, elas não são nossas. Tem uma frase que eu gosto muito, eu tenho usado ela muito esses tempos. Se tirar o Senhor da nossa vida, o que resta? Já parou para pensar nisso? Se tirar o Senhor da nossa vida, o que nos resta? O que nos resta? Não nos resta nada. Porque as virtudes que são afloradas e aparecidas é do Cristo em nós, é do Deus em nós, é do Emmanuel em nós, certo? Então, se hoje você faz algo e glorifica a Deus, essa virtude vem dele, é para isso, é Deus cooperando e corroborando para você viver o propósito que ele chamou você para viver. Sabe, outro ponto importante, porque vai trazer glória a Deus no céu, sim, e paz na terra, sim. E é para isso que a gente veio, sabe? Nós somos pacificadores. Num contexto de guerra e de conflitos, a gente nunca viu tanta gente hoje, em nome de uma verdade, afrontar e, sabe, se opor contra as outras pessoas que pensam diferente da gente, que pensam diferente da gente. E essa não é a missão da igreja. A nossa missão é trazer sensibilidade, é ter o senso de responsabilidade e estarmos prontos para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe, Jesus fez isso. Em nenhum instante Jesus titubeou. Você vai ver isso em Mateus capítulo 4, o inimigo tentando falar com o Senhor de alguma forma e dizendo: se tu és quem dizes ser, se tu és quem os homens dizem a teu respeito, faça isso e faça aquilo. Mas o Senhor em nenhum momento precisou mostrar nada para ninguém. Ele sabia quem ele era. Sabe, irmãos, ele sabe quem ele é. E isso tem que aflorar no nosso coração. E minha oração nesta manhã é essa: que o Senhor aqueça o seu coração. Que o Senhor aqueça os nossos corações de modo que a gente saiba quem somos. Que a gente saiba qual é o propósito que a gente tem para cumprir aqui nesta terra. Sabe, a gente vai ter oportunidade de sentar hoje na mesa com pessoas que amamos, com pessoas que são muito queridas nossas e que não têm ainda a sensibilidade de saber qual é o propósito da sua própria vida e da sua própria existência. Porque tem gente que acha que veio para esta terra simplesmente para nascer, crescer,
e morrer. Não, existe um propósito de Deus sobre cada um de nós. Existe um propósito de Deus. Jesus veio, e veio para quê? Para cumprir sua missão. E que nesse Natal, você saia daqui hoje, nesta manhã, com este senso de responsabilidade. Eu nasci porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha casa. Deus tem um propósito com os meus filhos. Deus tem um propósito aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Ai daqueles que se depararem comigo. Sabe? Você é municiado de Deus, municiado de verdades do reino. Você é municiado daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmãos? Outro ponto importante que a gente vai ver aqui, versículo 15 e 16 diz assim: E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram aos pastores uns para os outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Note que a mensagem, o nascedouro de Cristo, ele é marcado com algumas coisas. Mas logo após a ascensão desses anjos, existe uma mensagem aos pastores. Você vê aqui, versículo 15 e 16, uma mensagem aos pastores da época ali, que conduziam, que cuidavam dos seus rebanhos, e dizendo: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber, porque eles sabem que agora nasceu o menino, nasceu o Salvador. E eles se apressaram para fazer aquilo que deveria ser feito. Eles se apressaram para ir e adorar. Eles se apressaram para ir e reverenciá-lo. Que assim seja a nossa vida, meus irmãos. Sabe? Que nesta celebração de Natal, que você tenha isso em mente. Sabe? Jesus nasceu. E no nascedouro de Cristo teve muitas coisas que marcaram o seu nascimento. Sabe? Teve festa no céu. Teve manifestação de seres espirituais, teve uma festa, uma celebração, porque os anjos se manifestaram, houve então aqui uma festa no céu, e que a nossa vida, meus irmãos, seja para essa finalidade, para esse propósito. Se entendermos isso aqui, você vai ver que o seu dia será totalmente diferente. Você vai ver que quando você sentar na mesa para cear, para partilhar o pão, para comer, para desfrutar, porque não existe nada mais belo do que a comunhão. Quando é a comunhão? A comunhão se dá na mesa. A comunhão se dá, biblicamente, no partir do pão. Por isso que a mesa é um ambiente extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Sabe, que a gente não perca essa oportunidade. Hoje você vai estar ao lado das pessoas que você tanto ama. Sabe, viva o propósito. Viva para aquilo que Deus te chamou. Viva para aquilo que o Senhor te trouxe à existência. Nascidos para um propósito. Sabe, Jesus veio cumprir com uma missão. E qual é a sua missão aqui? Você sabe dizer? Sabe? Tem respostas para dizer? Para você mesmo. Qual é o teu projeto de vida? Ele é conivente, ele é coerente com o que a Bíblia diz, com as Sagradas Escrituras e com aquilo que Deus tem como projeto para a tua vida? Você pode ver que até na morte de Cristo, o Pai é glorificado. Sabe? Eu encerro essa mensagem aqui contando um testemunho. A gente viu esses dias, eu e a Dani, de uma mãe que perdeu sua filha ainda, bebezinha, e ela sofreu muito com a perca daquela criança, uma criança pequena ainda, se eu não me engano, acho que era 2 anos de idade, mas aquela mãe decidiu se levantar, sabe? Ela tinha tudo para ficar prostrada na cama, ela tinha tudo para ficar chorando o seu luto e a sua dor, mas ela decidiu levantar. E ela começou a escrever um livro. Se eu não me engano, o nome do livro é
renascedor. Tipo, é isso, né, amor? Renascedor. E ela começou a contar a história desta filha. E foi tão lindo, porque como que uma criança dessa morre se ela carrega uma mensagem que vai colocar muitas mães de pé? Sabe? Como que uma criança dessa morre se através dos escritos da sua mãe ela está colocando um monte de mãe de pé que perdeu seus filhos, que perdeu aquela criancinha ainda, sabe? Então existe uma mensagem. A vida daquela criança continua glorificando ao Senhor, sabe? Até na morte dessa criança, melhor dizendo, ela continua glorificando o Senhor. Por quê? Porque ela carrega uma mensagem. Aí alguém pode dizer, mas como que uma criança dessa você pode falar que está morta? Se ela continua trazendo vida através de uma mensagem, através da sua existência. Sabe, irmãos, que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que tudo que estamos vivendo seja para a glória de Deus. Que a nossa história de dor seja para a glória de Deus. Sabe, Jesus viveu uma vida para a glória de Deus. Morreu para a glória de Deus, a fim de nos alcançar e de que hoje estejamos todos aqui, podendo dizer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e a gente pode dizer, Ele nasceu. Nasceu quem? Nasceu hoje o meu Salvador. É uma coisa totalmente diferente dizer Jesus Cristo é o Senhor, mas agora é eu e você dizer Jesus Cristo é o meu Senhor. É se apropriar disso, é ter sensibilidade, senso de responsabilidade de quem somos e para que estamos vivendo. Então, que a gente corra, que a gente busque o quê? Até encontrá-lo. Ele nasceu, ele está entre nós. Muitas pessoas precisam conhecê-lo. Muitas pessoas precisam saber quem ele é. E as pessoas, para saber quem ele é, as pessoas vão ter que olhar para nós. Sabe, a Bíblia diz que os anjos gostariam de vir aqui e proclamar. Mas Jesus disse, não, está lá o Kleber, está lá o Dudu, está lá a Angélica, está lá a Dani, está lá o Ramon, está lá o Kleber. Entende? Nós estamos aqui para proclamar que ele nasceu, que ele mudou a história da nossa vida, que ele mexeu em coisas aqui dentro que o homem não é capaz de mexer, que ele nos alcançou e fez uma transformação que vem de dentro para fora. Sabe, irmãos, é por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, para a gente celebrar o Natal com alegria, com entusiasmo, festa nos céus e festa aqui na terra, celebrando, hoje nasceu o nosso Salvador. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, Ele nasceu e está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu encerro aqui lendo o versículo de número 17, que diz assim: e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Vendo, começaram a divulgar. Será que a gente está cumprindo com essa missão do que a gente está vendo? A gente está vendo Deus trabalhar. Sim ou não, irmãos? A gente está vendo Deus alcançar os nossos filhos. A gente está vendo Deus alcançar pessoas. A gente está vendo Deus, sabe? A gente está vendo Deus, irmãos. E será que a gente está correndo para proclamar e anunciar? Porque as pessoas se maravilhavam acerca do que diziam do menino. Sabe, que esse Natal seja comemorado por cada um de nós. Sabe, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração. Comemoremos com alegria, com entusiasmo, porque o verdadeiro Natal é graça, é a festa da graça. E a festa
de Deus para com o homem é a festa com manifestações espirituais, tanto nos céus quanto aqui na terra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero orar por você nesta manhã. Põe a mão no seu coração.